Eu saúdo todos os meus irmãos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos, que alegria! Estamos reunidos mais uma vez no mesmo Espírito, no mesmo Senhor e na mesma fé. Louvado seja Deus por isso. Quero daqui mandar um grande abraço aos irmãos que estão em graça em todos os lugares do Brasil. Meus irmãos, o meu abraço, o meu carinho. Também eu mando uma saudação da graça e a paz para nossos irmãos que estão em outros países falando a língua portuguesa. Meus irmãos, graça e paz da parte do Cristo ressuscitado para todos vocês. Saldo também daqui os meus irmãos que estão em outros lugares do Brasil, do mundo, né? Meus irmãos, graça e paz. Os lábios de vocês são importantes para a propagação do Evangelho. Amém? Aonde você estiver, pregue a palavra do Evangelho que liberta, que salva, que renova, que restaura, que traz descanso para a nossa alma e para o nosso espírito. Então você é importante nesta obra para pregar esta palavra aonde você estiver, em que lugar você está. Amém? Deus seja louvado na vida de cada um de vocês. Receba o nosso abraço, o nosso carinho. Saldo daqui também o nosso irmão Elson de Jesus, que está em plena recuperação aí de um problema bucal, mas breve estará conosco, trazendo os seus ensinos, trazendo aquilo que o Espírito, através da vida do nosso irmão, tem preparado aí para todos nós, para nos exortar através da palavra de Deus. Deus seja louvado em sua vida, meu irmão. Plena recuperação para você. Um abraço. Meus irmãos, nesta manhã eu gostaria de trazer para os amados uma pequena reflexão, algo que muitos dos nossos irmãos que estão chegando agora para a graça, ao ver a gente falar desta maravilhosa graça, eles sempre perguntam: irmão, qual é a lei que nos justifica? Não é a lei de Deus? Não devemos cumprir esta lei de Deus, já que Deus deu esta lei para nós cumprirmos? Então eu pergunto a vocês, meus amados irmãos que estão chegando na graça, e aqueles que ainda não conseguiram compreender o que significa lei. Lei são estatutos e juízos de Deus. Lei é ordenanças de Deus para serem cumpridas e os juízos que viria se não fosse cumprida. E essa lei, meus amados irmãos, foi dada a quem? Foi dada aos judeus. Foi dada a Moisés quando o povo judeu se encontrava pelo deserto, peregrinando pelo deserto, os 40 anos, e Deus trouxe esta lei para que eles conhecessem que eles eram pecadores. Para ser salvo era preciso que eles tivessem um Salvador. Esse foi o propósito da lei dada a Moisés, para que o homem reconhecesse os seus pecados. A lei foi dada para que o homem não pecasse, para que os judeus não pecassem contra Deus. Mas os judeus nunca deixaram de pecar. Nunca. A lei nunca salvou ninguém, meus irmãos. O livro de Romanos, capítulo 3, no versículo 23, ele diz que por sermos pecadores, todos estavam destituídos da glória de Deus. Todos quem, meus irmãos? Aqueles que estavam debaixo da lei. Quem estava debaixo da lei? Era a igreja de Jesus Cristo? A igreja de Jesus Cristo estava lá no deserto junto com os judeus? A igreja de Jesus Cristo, ela é judaica? Não. Nós nunca, meus irmãos, sendo gentios, nunca estivemos debaixo da lei. Nunca. Nós somos gentios, nós não somos judeus. É isso a grande diferença, que a igreja que está dentro, a igreja que eu falo, as vidas que estão dentro de um sistema religioso, eles não conseguem entender, e isso não é esclarecido aos nossos irmãos. Então muitos dos nossos irmãos que vêm do sistema religioso, ele vem sem entender o que é a lei e o que é a graça, o que é a lei, qual a lei que nos justifica. É a lei dada a Moisés ou a lei da fé? Se os judeus, eles reconheciam que eles eram pecadores e eles precisavam de um Salvador. Esse Salvador era quem? O Cristo, o Messias. Esse Messias viria para nos dar a salvação, viria para trazer salvação, não condenação, porque a lei, ela condenava e em muitos casos matava. Então esta lei
Nós nunca estivemos debaixo dela. Nós somos a igreja, nascemos depois da cruz. Na cruz, Jesus Cristo, ele tirou a lei. Jesus Cristo aboliu a lei na cruz para fazer agora de dois povos. Aí é onde nasce a igreja de Cristo e que os nossos irmãos eles têm que compreender. A igreja de Jesus Cristo, meu irmão, nasceu depois da cruz. Ela nasceu lavada pelo sangue de Jesus Cristo. Ela nasceu justificada pelo sacrifício de Cristo na cruz. Nós nunca estivemos debaixo da lei dada a Moisés. Por quê? Porque nós somos gentios. Aonde está, meu irmão, isso que você pode dar uma ênfase ao que você está dizendo? No livro de Efésios, capítulo 2, a partir do versículo 13, meus irmãos, nós vamos ver lá como nasceu a igreja de Jesus Cristo. Jesus Cristo tinha dado a lei aos judeus. Os judeus não cumpriam uma lei por inteira, estavam debaixo de uma maldição, condenada a uma morte, porque no pecado eles jamais poderiam ir ao céu. Eles sabiam que eles eram pecadores. Tanto que o apóstolo Paulo, no livro de Romanos 3:23, ele diz isso, que por sermos pecadores, então ele falava-se dos judeus. Ele era um judeu, então ele estava trazendo ali uma exortação, mostrando que Cristo era o Salvador. Cristo era o Messias que viria salvar os judeus, tanto os judeus quanto os gentios. Por quê? Porque tanto os judeus e gentios, todos estavam debaixo do pecado. Os judeus receberam a lei e o apóstolo Paulo revela lá em Romanos 3:23 que todos estavam debaixo do pecado. Por sermos pecadores, todos estavam debaixo do pecado. Então, tanto a lei já vigorava e, mesmo assim, não tinha salvado ninguém. A lei, meu irmão, a lei, ela só não acusou a Cristo. Ele foi o perfeito. Então, a lei se cumpriu em Cristo. E por se cumprir em Cristo e por não cumprirmos a lei, Cristo tirou a lei tanto dos judeus quanto de nós, os gentios. Pois todos nós, tanto os judeus quanto os gentios, todos estavam debaixo do pecado. A lei, ela não aperfeiçoou ninguém, por quê? Porque ela estava enferma por causa da carne, diz o livro de Hebreus. Ela estava enferma por causa do quê? Da natureza humana, a natureza carnal humana. Então, há um texto que é muito usado pelos sabatistas, pelos aqueles que defendem os 10 mandamentos, e é importante que a igreja entenda isso. Está no livro de Romanos, capítulo 3, versículo do 27 ao 31, a palavra vai dizer lá: onde está logo a jactância? É excluída? Por qual lei? Das obras? Não, mas pela lei da fé. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé sem as obras da lei. É porventura Deus somente dos judeus? E não é também dos gentios? Também dos gentios, certamente. Visto que Deus é um só, e que justifica pela fé a circuncisão, e por meio da fé a incircuncisão, anulamos, pois, a lei pela fé? De maneira nenhuma, antes estabelecemos a lei. Agora, presta bem atenção, meu irmão. Que lei é esta? No versículo 31. Anulamos, pois, a lei pela fé? Aí o apóstolo Paulo vai dizer: de maneira nenhuma, antes estabelecemos a lei. Que lei é que ele está sendo estabelecida? A lei da fé ou a lei das obras? Então, Paulo está falando, a partir do versículo 27, de duas leis. Duas leis, a lei da fé e a lei das obras. As obras do que? Da lei. Dada a quem? Aos judeus. Dada aos judeus. Então, a lei, ela foi dada para os judeus. Nós, como gentios, nunca cumprimos essa lei, nunca estivemos debaixo dessa lei. A igreja de Cristo nunca esteve debaixo da lei, porque a lei era para os judeus. Então, qual a lei que nos justifica? A das obras ou a lei da fé? Se os judeus estavam debaixo do pecado, mesmo estando debaixo da lei, eles estavam no pecado, eles precisavam de quê? De um Salvador. E esse Salvador seria justificado. Esse Salvador, ele justificaria os judeus pelo cumprimento das obras da lei, ou ele justificaria os judeus pela fé em Cristo? A lei nunca salvou, ao contrário, condenou todos eles à morte, porque o salário do pecado era a morte. Então,
Isto é importante que a igreja entenda. Nós não somos justificados pela lei, não somos justificados pelos 10 mandamentos, não somos justificados porque nunca estivemos. A igreja de Jesus Cristo, meu irmão, ela nasceu na cruz, como diz Efésios capítulo 2, versículo 13, ela nasceu na cruz. Na cruz, Deus tirou, Deus, de dois povos, judeus e gentios, Deus fez um povo, uma igreja, o seu corpo, a igreja espiritual que nasceu da cruz, sem a lei, justificada pela fé. Porque a lei justifica, a lei da fé é que justifica o homem. A fé em quem? Em Cristo. Quem não tem o Filho, não tem o Pai, meu irmão. Então é necessário que nós entendamos isso. Como nós podemos estar vivendo a lei judaica quando a Bíblia diz que quem não tem o Filho, não tem o Pai? Então os judeus, eles receberam a Jesus Cristo? Não. Não receberam Jesus Cristo. A lei só justifica aquele que crê em Cristo. Então é necessário que a igreja de Jesus Cristo, é necessário que os irmãos que estão vindo agora do sistema religioso, ou algum irmão que esteja também aí do sistema religioso, que ainda não tem um entendimento, ele consiga entender que a circuncisão, que era na lei de Moisés, era conhecido, a lei era dos circuncisos, aqueles que eram judeus, que se circuncidavam. Ela justificava, tanto como diz o versículo 28. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé sem as obras da lei. Então o homem é justificado pela fé. Por quê? Porque as obras da lei, a lei nunca justificou ninguém. Ao contrário, a lei condenou os judeus. A lei condenou e condenou todos os judeus. Então, amados, na cruz do Calvário, Jesus tirou aquilo que separava os judeus dos gentios e formou um só povo. Um povo agora espiritual, uma igreja que é o corpo de Cristo, aqueles que são justificados pela obra de Cristo na cruz, pela sua obra redentora, não pela lei. A lei, ela nunca salvou. Quem salva? Cristo. Então quem nos justifica? A lei da fé, a fé em Cristo, não a fé nas obras, porque as obras nunca salvou. Como nós podemos ver no livro de Romanos, todos estavam debaixo do pecado. Ninguém foi justificado pela lei, meu irmão. A lei veio para mostrar aos judeus que eles eram pecadores e que eles necessitariam de um Salvador. E esse Salvador era Cristo. E ele veio salvar tanto os judeus, que estavam debaixo da lei, como os gentios, que também estavam debaixo do pecado, mas não debaixo da lei. Então, na cruz do Calvário, ele tirou aquilo que separava os judeus dos gentios, que eram a lei. E agora colocou tanto os judeus como os gentios debaixo de um pacto pela fé no seu sacrifício, não mais na lei. A igreja de Jesus Cristo, ela nunca nasceu debaixo da lei, ela nasceu debaixo da graça. E esta graça de Deus é que nos justifica. Nunca, meu irmão, merecemos. Nós recebemos a graça de Deus, aquilo que nunca merecemos. Não aquilo que merecemos, mas aquilo que nunca nós merecemos. Deus prova o seu amor por todos nós, nos colocando todos iguais, nos colocando tanto judeus que eram pecadores como nós, os gentios, que também estavam debaixo do pecado, em um só corpo, justificado pelo sacrifício de Cristo na cruz. Isso é importante. Nós sabemos que no versículo 31, anulamos, pois, a lei pela fé? De maneira nenhuma. Antes estabelecemos a lei. Que lei? A lei da fé. Não a lei das obras, a lei da fé. Então nós somos justificados pela fé em Cristo, não pela lei, a lei das obras, porque as obras, elas nunca levaram nenhum homem à perfeição. Nós somos aperfeiçoados pelo sacrifício de Jesus Cristo na cruz, diz o livro de Hebreus capítulo 10, versículo 10 ao 14. Por um só sacrifício nós somos aperfeiçoados para sempre. A graça dele nos alcançou. A graça dele nos tirou das trevas para a luz. Estávamos, tanto os judeus quanto os gentios, todos estavam debaixo do pecado.
Os judeus receberam a lei, mas mesmo recebendo a lei, nenhum deles cumpriu e a lei não justificou nenhum. A lei se cumpriu em Cristo porque Cristo não pecou. E por não ter pecado, Cristo nunca mereceu a morte. Porque o salário da morte era o quê? O pecado. Então, meus irmãos, dessa maneira nós conseguimos entender que nós somos justificados pela lei da fé, não mais a lei das obras, porque a lei das obras, ela nunca salvou ninguém. Os gentios estavam debaixo da lei, e debaixo da lei eles sempre foram pecadores e precisariam de um Salvador, esse Salvador sendo Cristo. E é por isso que nós somos justificados pela lei da fé, não pela lei das obras, porque aquele que não crê em Cristo, aquele que não crê em Cristo, ele não tem justificação. Ele é justificado pelas suas próprias obras. E pelas suas próprias obras, eles serão condenados pelas próprias obras. A lei da fé salva. A lei das obras condena e mata. Amém? Meus irmãos, um domingo de paz, um domingo abençoado, um domingo de alegria. Graça e paz sejam dadas a todos vocês. Fica aqui a nossa exortação neste dia, esperando aí que esta pandemia passe e possamos desfrutar novamente das nossas comunhões aos nossos irmãos todos os dias em que estemos reunidos. Muito obrigado a todos. Daqui também quero mandar um abraço, uma exortação aos nossos irmãos que entram muitas vezes nos comentários e falam, impõem certas coisas a nós e, infelizmente, eles não compreendem que nós não estamos debaixo de governo de homem nenhum. Meus irmãos, não é por força nem por violência que você vai converter ou tentar induzir ao homem a deixar. Nós estamos aqui por espontânea vontade. Aqui não tem ninguém, todos comungam da mesma fé, do mesmo Senhor, do mesmo Espírito. Todos comungam da fé na palavra da graça. Então, não é desta maneira, não é por força nem por violência que você vai convencer qualquer tipo de homem. O trabalho do convencimento não é de homem. O trabalho de convencer o homem é do Espírito. Esta obra é do Espírito, não é de homem. Nós estamos aqui por livre e espontânea vontade. Não adianta vocês virem nos atacar, vir falar, vir tentar o tempo todo debater aquilo que a fé de vocês não compreende. Vocês têm todo o direito, meu irmão. Se vocês não comungam com a nossa fé, se vocês não comungam com a graça, com a maneira como nós vemos a graça pela Bíblia, vocês têm todo o direito de ir a um outro canal, a um outro irmão que comungue com a mesma fé que vocês têm e vocês sejam felizes em Cristo. Tenham uma perfeita comunhão em Cristo da maneira como vocês querem ter comunhão, da maneira como vocês entendem que a fé de vocês leva vocês a acreditar. Mas permita que nós tenhamos o nosso direito de estarmos reunidos e professando a fé que nós entendemos pela palavra da verdade. Então, meus irmãos, cuidado. O vínculo da perfeição de Deus é o amor, meu irmão. O vínculo da perfeição é o amor. Aquele que ama conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus. Então, cuidado. Porque para que você não venha entristecer o Espírito de Deus que está dentro de você. Respeite o direito dos outros. Você não pode mudar o destino de ninguém. Quem muda o destino do homem é o próprio homem. Nós aqui não estamos debaixo de governo de homem nenhum. Estamos debaixo do governo de Cristo. Através do Santo Espírito dele que habita dentro de nós. Não precisamos de homem nenhum para nos governar. Nós somos livres. Onde há o Espírito de Deus, há liberdade. Nós não estamos presos à placa. Nós não estamos presos a homens com nome, com mérito. Nós não estamos presos a nada disso. Nós somos livres em Cristo. Nós professamos aqui a fé pela graça salvadora, não a fé por obras. Então, meu amado irmão, cuidado com as suas colocações, cuidado para que você não entristeça o Espírito de Deus. Nós não estamos aqui para debater nada com ninguém, nós estamos aqui para viver a nossa fé. Nós temos o livre direito e a liberdade em Cristo, pelo Espírito, para viver e professar aquilo que nós queremos. Se algum irmão quer servir ao Espiritismo, acha que é... Ele tem todo o direito, meu irmão. Não somos nós que salvamos a vida dele. A salvação pertence a Cristo. É o Espírito que convence e convence a quem ele quer. Então aqui
Todos estamos por livre e espontânea vontade. Aqui não tem homens que pedem nada a ninguém. Aqui não tem homens que vivem de pedir dinheiro. Aqui tem homens que são trabalhadores. Eles vivem do suor do corpo, do suor dos nossos braços, das nossas forças, do nosso trabalho. Aqui não tem nenhum homem interessado em pedir nada a ninguém. Nós não precisamos pedir, nós trabalhamos, nós fazemos a justiça para nossas próprias mãos. Nós trabalhamos para sustentar nossa família, nós ajudamos os nossos irmãos por amor. Mas aqui ninguém se pede nada a ninguém, não se pede dinheiro, aqui não tem ninguém querendo ser alguma coisa, estar acima do outro, governar o outro, tendo um cargo eclesiástico para estar acima de ninguém. Aqui nós temos liberdade no espírito, todos nós somos irmãos. Então respeite, se você não concorda, respeite, tá bom? Um abraço, sejam felizes em Cristo. Meus irmãos, a graça e a paz a todos vocês. Muito obrigado pela oportunidade. Um bom domingo. Até uma próxima oportunidade. A graça e a paz de Cristo esteja com todos vocês.